tarde a você que acompanha a nossa programação no ar Unisul TV Esporte, segunda-feira, 10 de agosto de 2009. Você confere agora as atrações de hoje do nosso programa. No futsal, a equipe de Capivari vence e mantém a liderança do catarinense. Campeonato amador. No Citadino de Capivari, o Alvorada vence o Bandeirantes e está na final. Futebol profissional. Ercílio Luz e Imbituba empatam no Aníbal Costa. Jogo com 5 expulsões. Nos vestiários, muita reclamação por parte do Ercílio Luz. Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a nossa programação. Está começando o Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias nacionais e principalmente aqui do nosso esporte. Ao meu lado, Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. Destaque para essa segunda. Boa tarde. É o começo de novo ciclo aí para Ercílio Luz. Começa o segundo turno, o primeiro turno já foi. A série de 3 jogos aí ruins, 1 ponto, 3 jogos acabou. E agora o Ercílio Luz tem que pensar daqui para frente em melhorar a sua situação no índice técnico, mas também disputar o título do retorno do catarinense da divisão especial. Quem sabe o reinício agora de uma nova arrancada para o Ercílio Luz, então. Lembrando, você de casa pode participar pelo nosso endereço eletrônico, está aqui no nosso rodapé, nossa produção sempre ágil, Unisul TV Esporte, @unisul.br, espaço sempre aberto para você de casa participar também. Pode nos adicionar pelo MSN, inclusive o pessoal já começa as participações aqui durante o programa, o tempo que sobrar, a gente vai dando os comentários aqui pela internet. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, mesmo não entrando em campo, o Palmeiras manteve a liderança, destaque para o São Paulo, que entrou no G4, e para o Flamengo, que venceu o clássico contra o Corinthians. Vamos aos jogos desse fim de semana, começando no sábado. O Avaí perdia 2-0 para o Santos na Vila Belmiro e no fim conseguiu um empate ainda, 2-2. Vai bem no Campeonato Brasileiro a equipe do Avaí, se recuperou. E como se recuperou, né? Nas últimas 8 partidas, enfim, 6 vitórias, 2 empates. Que campanha faz o Avaí nessa metade desse primeiro turno. O Botafogo, mantendo a péssima campanha no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Atlético Paranaense 1-0, com direito a gol de pênalti perdido e polêmica e tudo, e o técnico Ney Franco caiu hoje pela manhã. O Botafogo está sem técnico, Ney Franco não é mais o técnico do Botafogo. O Náutico, se recuperando na competição, venceu o Santo André, segunda vitória seguida, 2-1 para o Náutico. No domingo, clássico das massas, o Flamengo venceu o Corinthians 1-0 com o gol do Adriano, que inclusive é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez o único gol da partida em cima do Corinthians. O Corinthians bem mal também nas últimas partidas. Teve uma sequência boa, o time foi desmanchado e agora vem de alguns resultados negativos. O Vitória empatou com o Fluminense 2-2, com o Fluminense perdendo um gol inacreditável no fim da partida. O São Paulo mantendo a boa fase, está ingressando no G4, abre o olho, o São Paulo está chegando, 3-1 em cima do Goiás. O Coritiba é outro que está na zona do rebaixamento, foi derrotado pelo Cruzeiro, que vai saindo da zona. 3-0 foi o placar. E o Barueri venceu o Grêmio no clássico dos Grêmios. Por exemplo, Grêmio e Barueri venceu o Grêmio Porto Alegrense 1-0. Hoje tem Internacional Sport, um jogo de outra rodada, enfim, completando os jogos da 19ª rodada, jogos do Campeonato Brasileiro. Destacar o Avaí e também o São Paulo, o Flamengo e o Corinthians, né? Tá acabando o primeiro turno e a gente tá começando a ver quem é que tá com cara de que vai chegar, né? O Grêmio, apesar de ter um time aí bom, um time que tava na briga pela Libertadores do primeiro semestre e tudo mais, tá negando fogo aí nos jogos fora de casa, não tá conseguindo somar pontos em casa, e aí fica difícil imaginar que possa chegar ao título brasileiro. É o contrário, aliás, do São Paulo, que reergueu e agora tá chegando, já tá no retrovisor dos líderes. Uma pena que esteja acontecendo no Campeonato Brasileiro desse ano, uma coisa que a gente não via há alguns anos, que é essa bagunça de número de jogos aí, jogo adiado, jogo atrasado. Quer dizer, hoje, o Inter joga hoje à noite, né? Mas hoje, especificamente, antes do começo da rodada, o Inter tem 3 jogos a menos que alguns rivais mais diretos aí, então fica difícil até fazer algum prognóstico com relação especificamente ao Inter, por exemplo, que é um desses favoritos. A gente precisa desses 3 jogos para saber se ele é para chegar ou não é e tal. Mas o Campeonato Brasileiro está se desenhando bastante equilibrado, aí polarizando aí entre aqueles times que estão lá na frente hoje. Se a gente imaginar que Goiás e Avaí não vão chegar lá, não vão conseguir manter o ritmo, tá encabeçando aí para São Paulo, Palmeiras, esses times aí, talvez até o próprio Inter, tá aí na disputa pelo título.
E eu já aponto São Paulo como favorito desse Campeonato Brasileiro. A equipe é muito boa, vem mantendo a mesma base há vários anos, inclusive por isso que é tricampeão brasileiro. É hexa, né, mas triconsecutivo. Na minha opinião, o Palmeiras tem que abrir o olho com o São Paulo, que começa vindo de trás, e as outras equipes grandes sempre naquela variação. São Paulo é regular, por isso conseguiu vários títulos pelo Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Juvenil e Júnior de Karatê, o tubaronense Michels Niso, o Boca de 16 anos, conquistou nesse fim de semana a medalha de prata da competição, que teve a participação de 400 atletas de 22 estados do Brasil. Tá aí o Niso ali, camisa azul com a bandeira de Santa Catarina. O estado, inclusive, de Santa Catarina ficou em 4º lugar na classificação geral. Nessas categorias foi o maior evento da história em termos de número de competidores. As disputas foram realizadas no estado do Mato Grosso, em Cuiabá. O Niso representou a equipe da CME Tubarão Academia Superação, que tem como técnico o professor Fabrício de Souza. Bom resultado, Niso. Parabéns para o Karatê do Tubarão. O Michel aí que já vem conquistando bons resultados há muito tempo, já há alguns anos ele já vem tendo esse tipo de destaque aí. É importante a gente sempre destacar, porque muitas vezes a gente tem nessas competições, principalmente em competições de luta, artes marciais, a gente tem muitas vezes a fundação de federações alternativas que acabam criando o campeonato mundial, o campeonato brasileiro, vai ver lá, é de karatê competitivo, não sei o que, o nome assim, e cria-se federações pequenas, quase competições pequenas. Nesse caso aí é a federação oficial, vamos dizer assim, né? Com 400 competidores aí lá no Mato Grosso, 22 estados representados, que prova que tem uma grandeza, que tem uma representação nacional, né? 22 estados, praticamente todos os estados do Brasil, aí tiram 5, aí estavam todos lá, e o atleta aqui de Tubarão conseguiu uma medalha de prata, um grande resultado, representando Santa Catarina, levando não só a Tubarão, mas também Santa Catarina para um grande resultado. Então parabéns aí ao Michel, que é lá de Capivari de Baixo. E parabéns para ele, 16 anos então, já está trazendo bons resultados, medalha de prata representando Santa Catarina. No próximo bloco nós vamos falar, tem detalhes do futebol amador, detalhes da vitória do Alvorada sobre o Bandeirante lá em Capivari de Baixo, você também confere a seguir.